Vamos orar, vamos iniciar nossa aula. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por mais este momento, por mais esta aula. Senhor, obrigado por cada aluno que está aqui, Senhor. Sabemos que os dias são maus, Senhor, que o esfriamento espiritual, Senhor, tomaria conta, Senhor, e entraria dentro da igreja, Senhor. Mas que o Senhor possa, Senhor, nos manter aquecido pelo amor, Senhor, a palavra, nos aquece, Senhor, em meio ao mar de tribulações, Senhor. Nos usa, Senhor, poderosamente nesta aula e que possamos sair daqui, Senhor, entendendo, Senhor, que o compromisso, que o amor pela palavra, Senhor, precisa falar mais alto, Senhor, do que todas as circunstâncias, empecilhos, Senhor, dificuldades que possamos enfrentar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, o amor pela palavra, né, precisa ser, né, está em primeiro lugar na nossa vida. Sem a palavra nós não somos nada, ela é o alimento, né? Então, Satanás não tem nada para oferecer, né? Nós falamos na última aula, lembra? Que ele deu pedra, porque ele só tem isso, né? Ele não tem mais nada, ele dá pedra. E ele, né, pede para que Cristo transforme pedra em pães. Por quê? Porque aqueles que são de Cristo têm. Pai, Senhor. Pai, Senhor. Fique à vontade aí, irmão. Vamos lá. Então vamos continuar. Epistemologia, né, que é o estudo do conhecimento. Nós estamos falando sobre exegese, homilética, né? E falando também de todo o corpo, né, do estudo da palavra, que é a homilia, né, a homilética, hermenêutica e a exegese. Amém? Então eu queria que vocês abrissem Ezequiel capítulo 37. Falei que nós íamos trabalhar um pouco nesse texto, tá? Versículo do 1 ao 14. Interessante que, existe uma palavra, né, chamada querigrima, né? Querigrima. Que é muito falada, né? E quer dizer proclamar. Então, o que nós vamos fazer aqui, né, dentro dessa hermenêutica, homilética e exegese, é proclamar o que? A palavra. Amém? Amém. Mas para que nós possamos proclamar a palavra no texto proposto, nós vamos precisar de alguns ingredientes. Amém? Amém ou não amém? Amém. Amém. Observe que, né, se a palavra omelete, parece com omelete, né? Ou não? Para fazer omelete precisa de alguns ingredientes, sim ou não? Sim. Então, a homilética, que é a preparação da palavra, precisa-se também de alguns ingredientes que não podem faltar. E nós vamos descobrir isso neste texto aí, Ezequiel capítulo 37. Quem pode ler para mim? Vai lendo, quando eu pedir para parar, vocês param, tá? Vamos lá. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: Profetiza sobre esses ossos. E disse-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Farei entrar em vós o espírito, e vivereis. Porém nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porém em vós o espírito, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Segura aí, Thiago. Então, você leu aí que primeiro estava posto o quê? Os ossos. Amém? Os ossos
Depois vem os nervos, certo? Depois vem a carne. Depois a pele. Amém? Neste texto que o Tiago leu, nós temos os ossos, nós temos os nervos, nós temos a carne, nós temos a pele. Então, não é um conjunto de coisas? Sim. Só que não tem como a pele vir primeiro do que os ossos. Sim ou não? Sim. Por que você, na sua pregação, então, você já vai para a parte da revelação antes da introdução? Estão percebendo que dentro da hermenêutica, os ossos, os nervos e a carne e a pele, ela segue um direcionamento, né? Ossos, nervo, carne e pele. Amém? E é assim a pregação também. Ela precisa ter um momento introdutório, um subtítulo, amém? E depois vai decorrer a pregação e depois você finaliza com a sua revelação, que é a revelação que Deus te deu. Amém? Está vendo que dentro do texto você consegue encontrar ossos, nervos, carne e pele, que é o conjunto, ou seja, é o conjunto que vai sair a proclamação. Só que a proclamação ela só vai ser audível, né, e escutável por alguém se tiver esse segmento aqui, ossos, nervos, carne e pele. Então é 1, 2, 3 e 4. Olha só. Amém? Amém. 1, 2, 3 e 4. Então, a mensagem ela precisa também seguir isso. Porque nós temos aqui, ó, alguns pontos de interpretação. Ó, nós temos o profético. Você pode interpretar um texto como profético, histórico. Bem? Nós temos alguns outros, né? Você pode, dentro do texto, interpretar como escatologia. Amém? Nós temos, você pode interpretar como geográfico, num contexto imediato. Então nós temos aqui, ó, um conjunto de interpretações. Então, a tua mensagem, ela é o ajuntamento dos ossos. Amém? Então, você não pode misturar o profético com o histórico, o histórico com o escatológico, o geográfico com o imediato. Então, você precisa o quê? Seguir um contexto daquilo que você vai falar. Se é profético, siga os ossos, o nervo, a carne e a pele do profético. Amém? Bem. Nunca saia do contexto daquilo que você vai começar a mensagem, vai começar a ministrar. Tem gente que lê um texto, sai do texto e nunca mais volta no texto. Não existe isso. Porque a pessoa, quando você lê um texto, é porque você vai abordar o texto. Amém? Nós não lemos Ezequiel, então você pode até sair do texto para contar um contexto. Mas você precisa finalizar a pele da sua mensagem no texto que você leu primeiro. E o texto que você for, vamos supor, fora de Ezequiel, que você for usar como contexto, tem que bater com o que você tá lendo, que você leu ali. Não pode ser palavra diferente. Tem que falar sobre osso, tipo assim, sobre profetizar, sobre vida, que é o que fala em Ezequiel. Isso. Nós vamos tratar ainda sobre as mensagens temáticos, né? Que tem pessoas que ministram em temas. Um exemplo, ele vai falar sobre ossos e nervos. Então ele vai buscar dentro desse tema, na Bíblia, todas as passagens que falam sobre ossos, nervos, né?
Tem outros que são mais, né, vão falar mais sobre o profético, o tipológico, que vão usar o texto dentro dessa tipologia. Que nem eu preguei essa mensagem, Ezequiel 37, usando a tipologia, né? Aí o que eu fiz? O que eu disse? Aqui não era um monte de ossos secos? Sim ou não? Sim. Que reviveram? Então, eu trouxe dentro da tipologia esses ossos secos, dizendo para a igreja sobre a morte espiritual. Sobre um tipo de morte espiritual. Ali eles não estavam mortos, né, fisicamente, mas Deus estava querendo dizer para Ezequiel que aquela morte era espiritual por causa da idolatria deles. Mas que se Deus levantasse eles, eles iam ter vidas novamente. Eles iam soprar vida sobre eles e eles iam reviver, né? Então, dentro desse contexto aqui, desse texto que eu preguei, usando a tipologia, eu falei sobre anorexia espiritual. Tem pessoas que estão dentro da igreja, ouvem a palavra, mas vomitam aquilo que escutam, né? Então, elas nunca vão crescer, elas vão estar secas, né? Porque a anorexia era isso, essa é uma doença que comum em mulher, né? Que ela come e se sente gorda, se sente acima do peso. Então ela vai lá e vomita. Então todos os nutrientes que o corpo precisa estão sendo lançados para fora. Assim também é o alimento espiritual. Tem gente que espiritualmente é anorexo, porque eles vêm na igreja, ouvem, mas quando saem lá fora, vomitam. Então eles nunca crescem espiritualmente. Continuam a mesma coisa. E o sistema, quando você vai ingerir a comida, engolir e vomitar ela, o seu corpo entende que você se alimentou. Se alimentou. Só que não se alimentou. E a pessoa vai ficando cada vez mais esquelética, mais magra. Não vai? Vai ficando cada vez mais. Por quê? Porque vai definhando, porque não tem alimento, não tem nutrientes o corpo. Traz uma ilusão. Traz uma ilusão. Então, assim também é os crentes espirituais. Está vendo como dentro da tipologia você consegue trazer um texto, né, que Deus queria mostrar a morte física e espiritual do povo, mas nós conseguimos trazer para um contexto imediato, trazendo para hoje, né, usando a tipologia junto. Então, é isso que eu quero que vocês peguem. Amém? Amém. Cada parte na sua parte. Seja um pregador, né? Não estou falando para você aqui ser aqueles, né, engomadinhos ou não gosto do Espírito. Não. Você pode ser avivado, você pode ter a sua eloquência nos momentos certo? Mas sem perder a parte espiritual e trazendo uma mensagem boa que todo mundo entenda, que tenha começo, meio e fim. Pronto. Tem gente que diz assim, teologia, se você aprender isso aqui, hermenêutica, homilética, você esfria. Não, isso aqui te ensina a preparar melhor o seu esboço, porque às vezes você sai tanto do texto que não aproveita o texto que você leu. E a revelação que Deus queria mostrar e falar com a igreja, você não fala. Amém ou não amém? Amém. Até hoje eu não entendi por que eles falam que a teologia esfria. Até hoje eu não entendo por que eles falam. Fala pra eles, o que eu falei lá no seminário lá? Teologia? Eu falei, quem diz que teologia não esfria, Eu não estudo teologia. não estuda no Bethesda. Você tem que falar o BT, não teologia. Bethesda, isso, fazer propaganda. Quando você estuda, você é ameaçado, tem que até se retirar. Aí você pergunta pra ele, mas você sabe o que significa teologia? Ah, não sei não, mas Deus tá nesse negócio, ele nem sabe o que é. É tremendo, né? Eu acho incrível. É só Deus na causa. Pra mim tem que morrer estudando mesmo. Chegar lá, Deus fala, nossa, você descobriu, você aceitou eu com 25 anos, você morreu aos 75, você tem 50 anos, sentiu ânimo, vontade de ler a única coisa, o único alimento que eu deixei pra vocês. É isso aí. Um grande pregador, ele diz assim, ó, que quando você subir para pregar um texto, você precisa tirar tanto desse texto que quando alguém for pregar no mesmo texto que você, ele não vai conseguir ter nada mais do que aquilo que você já pregou. Olha que tremendo.
Entendeu? Já imaginou a pessoa subir lá para falar alguma coisa, mas pô, o irmão já falou isso. Contexto histórico, ele já falou, ele já trouxe algo que, né, que mexeu e tal. E, irmão, é isso. A pregação é isso. A pregação ela precisa ter uma base bíblica. Eu vejo hoje os pregadores, eles querem usar livros auxiliares. Isso não é ruim, mas a pregação precisa ter uma base bíblica. É Bíblia. Pronto, acabou. Bem? Se você usar muito livros, né, aí não vai ser uma pregação, vai ser um simpósio, vai ser alguma coisa relacionado àquele texto, porém não será uma pregação. Pastor, só falar, o senhor já leu aquele livro Inteligência Humilhada? Não. São pastores, teólogos, seminaristas, filósofos, tudo uma junção e sempre apontando, claro, o cristão, porque quem gerou o livro é o cristão. Ele coloca todos, João Calvino, coloca todas as pessoas, Billy Graham, C.S. Lewis, ele comentar, e tem uma parte bem no começo do livro que fala assim sobre o que está em falta, na verdade, nas igrejas são pastores que só querem ler a palavra aqui, mas tem uma vida longa para poder estudar e não estudar. E por isso que precisa, às vezes, de cruz, luz, um monte de teatro, porque eles não conseguem ser um artista na palavra. Que a partir da hora que começarem pessoas ministrarem, jorrando com arte aquilo, as pessoas que estão lá sentadas vão querer te ouvir. Porque elas vão entrando no cenário. Isso aí. Irmão, isso é tão tremendo, isso eu vivo na prática, sem ler esse livro. No domingo que eu fui ministrar à noite, o pastor me deu uma oportunidade de ministrar. Aí eu estava falando sobre Davi, né? Falando sobre o contexto de guerra, mas eu li o texto que Davi diz, né? Falou que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas ele conhecia o nome de Deus e confiava nele. Aí eu vim falando a história de Davi, contando o contexto, como que aquilo aconteceu, qual era a confiança de Davi. Só que nisso, o Espírito Santo começou a me dar uma revelação e algo começou a emanar de mim tão grande que eu comecei, tinha um irmãozinho fazendo fundo no teclado, eu ia até ele, faz uma música aí, irmão, uma música de guerra, aí o irmão, pá, aí eu fazia o Davinho, tal, a igreja tudo assim, tal, e aí eu falava, aí quando o Davi vai pegar as pedrinhas para enfrentar, faz uma música de corrida aí, irmão, o irmão, pá, pim, pá, eu tava correndo no ponto, irmão, que tremenda mensagem, eu entrei dentro da Bíblia, sem pressar, de utilizar nada, sem sair do texto, pregando, quando eu desci, irmãos, nossa, que mensagem, os velhinhos veio, eu assisto isso aí lá na Record, que legal, né? Não, mas eu consegui, através daquilo que eu fiz, chamar a atenção deles. Conseguiu trazer eles para mim. Desenhar com palavras. É isso que um pregador precisa. Chamar o público para ele. Eles precisam estar ali. Irmão, o irmão que está ali, ele tem que ficar com vontade de fazer xixi. Ele tem que ficar com vontade de tomar água. Não vou sair, se eu sair eu vou perder. Eu quero ir ouvir, que legal esse irmão pregando. Então, por quê? Como você sabe que a pregação está chata? Não que exista a pregação chata, existe, né? Não estou falando assim, não é chata do chato. É que tem pregação que parece que o tempo não voa, não passa. Né? Que o irmão quer trazer, às vezes, um contexto do contexto, e aí, né? Quando não quer ser espiritual, mas cada um prega de um jeito e cada um sabe o que faz. Mas tudo bem. Quando o povo começa a sair para ir para o banheiro. E sabe que ali está dando sono, começa a dormir. Entendeu? Quem está no cinema e quer sair para utilizar o banheiro? Porque se sair vai perder a cena. Vai perder a cena. Né? Então, quando a mensagem é repetida, ele vai falar, eu já sei o que vai acontecer, esse irmão vai falar, vou me distrair, vou lavar o rosto, porque eu estou com sono. É ou não é? Você vê lá no seminário, eu não entrei dentro do papel, Sim. Entrei dentro de Ruth, eu vivi Ruth, né? Pregando sobre Boaz. Então, é assim que um pregador precisa. Emanar a mensagem. Por quê? Porque primeiro a mensagem entrou dentro do seu coração. E está saindo para fora. Então o povo vai dizer, eu quero também viver o que esse irmão está falando.
Porque a igreja sabe quando a palavra não entrou dentro do pregador. Porque ela não surte efeito. Artesãos da palavra. Aí, tá vendo? É isso aí. Porque a arte, né, como ser um artesão é uma arte, pregar também é uma arte. E não é fácil você segurar 30, 40, 100, 200 pessoas ali para você, olhando para você. Não é fácil. Você conseguir esperar ali 40, 50 minutos a mensagem. Não é fácil. Então você precisa ter muita bala na agulha. Tá vendo? Você acha que é só subir lá, que o Espírito te dá e você vai falar 5 minutos, 10 minutos e depois encher linguiça? E aí esses pregadores são o máximo. Agora você que tem conteúdo, você Bíblia, você tem um extra bíblico, que são livros que você lê, que você busca, e você vê, se você falou de um livro, é isso aí. Dentro de uma mensagem, isso enriquece a mensagem, entendeu? As pessoas falam, pô, que cara inteligente, cara, pô, que, né? O cara lê, o cara sabe, o cara entende, o cara busca, o cara, entendeu? Então as pessoas, elas percebem quando a pessoa é inteligente. Pastor, quando um pregador, você sabe que ele é espiritual e inteligente, só do andar dele você já sabe que ele tem alguma coisa para oferecer. Quando ele pega o microfone ali, você já sabe. Esse daí tem uma mensagem forte. Agora você for na igreja, o cara tinha vestido lá com as armaduras, tá assim, isso é só palhaçada. Não, e outra, às vezes você olha para a pessoa, não dá nada também. Também. Entendeu? Você fala assim, esse irmão não vai pregar nada. Isso aí, esquece. Aí você consegue, através da opinião das pessoas, chamar a atenção delas. Porque eu falo, caramba, eu achava que dessa água, dessa fonte não saía água. Mas que água boa, vai ficar admirado pela sua posição diante do público. Tá? Então, detalhe, nós precisamos ler, né, ter uma base bíblica, né? Nós precisamos emanar a Bíblia desse texto, tudo que, né, for dito, falado, precisa sair desse texto. Né? Se você usar muito o extra bíblico, não será um sermão, será, né, qualquer outra coisa aí, menos um sermão. Amém? Ó, toda mensagem, seja ela expositiva ou temática, né? Expositiva é quando você expõe, você não sai do texto. Você fica no texto, lê o texto e vai em cima do texto. Temática é quando você tem os temas, né? Seja ela expositiva ou temática, ou tropical, né? Dentro da hermenêutica, a interpretação, né, que é a exegese, que é extrai basicamente da Bíblia. É toda a palavra que é expositiva, temática? E tropical. São os 3 tipos de mensagem. Então ela precisa ter uma interpretação, que é dentro da hermenêutica, ela precisa ter uma exposição através da exegese, né, extraindo dela a Bíblia. Então, como nós viemos dizendo, toda pessoa que se expressa mal é porque ouve mal. Você já viu aquela brincadeira do telefone sem fio? Você fala, a pessoa vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Quando chega lá no 50, lá no último, o que eu falei? Sai uma coisa totalmente diferente do que você falou primeiro. Por quê? Porque as pessoas, elas não querem entender direito. Elas pegam o que mais ou menos ela ouviu e repassam. Assim são muitos pregadores. Elas ouvem outras pessoas falar, pegam aquilo e às vezes falam, mudam aquilo que falam e vai indo. Aí o outro que está na igreja ouve, esse irmão falou isso, então eu vou falar também. Tá vendo? Aí vai se multiplicando esse erro. Talvez até uma heresia. Sim. Como eu falei para vocês, que o irmão falou que Jesus nasceu num monte de merda. Da onde que ele ouviu? Ele ouviu de alguém isso. Ele não leu isso, ele ouviu de alguém. Nossa, nem tem. Isso falou muito. A pessoa falou. Você tá brincando? Falou. Sério? Jesus nasceu num monte de merda. Só porque ele nasceu
num celeiro, numa manjedoura, porque lá tinha merda. Pô, ó. Gente, que imaginação. Meu Jesus. Nada a ver. Olha só que legal. Abram aí, Gênesis 3. Gênesis 3. Falando sobre exegese bíblica, tá? Que tira de dentro para fora. Pastor, só que esse tropical é o que? Que tipo de... É uma mensagem tropical, fala do quê? De temporâneo, né? De tempo, né? Um exemplo, você pega um tempo antigo e traz, né, no tempo de hoje. Ah, sim. Entendeu? Então, a expositiva é no texto, temático é com temas, e a tropical é você fazendo Uma variação. uma analogia do que passou e trazendo para os dias de hoje. Entendeu? Eu já vi bastante. Um exemplo, Davi não enfrentou o gigante? Sim. Nós também enfrentamos gigantes, não físicos como os Davi, mas espirituais, né? A inveja, e vai. Então você está trazendo uma mensagem de tempo diferente, com uma outra linhagem. Então, cada dia a gente mata um leão. Entendeu? Legal, zebra. Tem dia que vem o zoológico inteiro pra montar. Estão aí em Gênesis capítulo 3. Versículo 1, quem pode ler para mim? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus diz? Não comereis de toda a árvore do jardim? Então, segura. Vocês perceberam que a serpente ela vai levar, ela tem uma estratégia. Fala assim, qual? Não falar a mentira de uma vez, mas misturar a verdade com a mentira que traz dúvida. Amém? A língua de uma serpente, como que ela é? Ela não é que nem a nossa. É dividida. Ela é dividida, é um V. A serpente, a língua da serpente, né, e a serpente, ela é um tipo do falso pregador. Fala assim, por quê? Por quê? Ele traz uma mentira misturada com uma... Verdade. Fala assim, por quê? Por quê? Porque hoje, pregar o evangelho verdadeiro lhe traz dor, fecha portas, faz inimizades. Tá entendendo? Mas um falso pregador que mistura a verdade com a mentira, ele sempre terá a porta aberta. Ele nunca terá inimizades. Porque ele estará cheio de amigos. Sabe como é que é hoje? Hoje no meio do evangelho? Um exemplo. Eu chamo o Tiago para pregar na minha igreja. E ele me chama para pregar na igreja dele. Olha que bonitinho. Que legal, amizade colorida. Não é isso. O evangelho não é isso. O evangelho é debaixo de uma palavra que traz cura, que converta. Está entendendo? Então, o evangelho não é voltado em meio de amizades. É voltado em meio de propósitos. Ser amigo é bom, mas amigos com propósito é melhor ainda. Que amizades, elas vão estar com você, vão falar bem de você, enquanto vocês servirem Ele. Quando vocês forem bonzinhos, pregar o que Ele quer na igreja dele. Mas no momento que Deus te usar para levar uma palavra que vai contra os conceitos que Ele prega, nunca mais você estará ali. Nunca mais chama. Porque a sua amizade com essas pessoas é uma amizade, né? Uma amizade que está ali no ar. Não é uma amizade com propósito. Sincero. Com propósito de reino, de ganhar alma. Tem uns que até dizem, fale o que está no púlpito, fale o que Deus te mandar, né? Mas o pregador sabe que se ele falar o que Deus manda,
nunca mais ele volta. Aí ele nunca mais terá a ofertinha dele lá. Mas aí também vai pagar um preço, né? Pagará um preço. Espiritualmente, ele vai pagar um preço, né? Deus quer falar algo, ele fala totalmente oposto. Sim. Pagará um preço, né? Na caminhada, o seu ministério será um ministério falso. Mas eles nem ligam. Não. Nem ligam. Ô, pastor, e muitas vezes que a pessoa vai pregar, é quando ela começa a pregar mesmo, o pastor fica olhando assim. A pessoa se tocar. Isso. E ó, Isso. Teve um. Irmãos, esse aí eu estava lá, do lado. E um pregador que aqui prega muito aqui por aqui. Não vou falar não, mas prega muito por aqui. Ele olhou para o pastor e falou assim: e aí, pastor, já tirou a oferta? Ele ia pregar na igreja e estava preocupado com a oferta. meu Deus, então eu só prega em igreja. Mediante ao tamanho ou o valor da oferta, ele ia. Se o pastor falasse, hoje não tem oferta, então ele ia bater na igreja. O pastor, né? Agora, com a oferta, aí já não, aí ele já mantém a porta aberta e sempre vai estar lá. E todo mês esse mesmo pregador estava lá. Tinha uma boa palavra? Tinha, mas se corrompeu. Mistura a verdade com a mentira. Para que as portas não se fechem. Já imaginou se João Batista, o batizador, pensasse assim? Ele, raça de víbora, se convertam. Mastigando uns gafanhotos, tomando um copão de mel. Arrancava a cabeça do gafanhoto. Amor, Né? Pisava nele assim. Vocês são esses gafanhotos que vão ser devorados por Satanás. A mensagem de João Batista era mais ou menos isso. Era um doidão no deserto, né? Aí pegava, metia a mão num potão de mel assim, lambuzava a cara assim, cobrindo. As abelhas vindo direto na boca. Né? Picada de abelha para ele nem sentia. Porque ele era um pregador da verdade. Né? Por que ele perdeu a cabeça? Fala assim, por quê? Por quê? Porque ele saiu do propósito dele. Deus o chamou para o dele. Só que ele ficou com ciúme. Fala assim, de quem? De quem? De Cristo. Será que você pode ver que ele mesmo apresenta Cristo, mas no final da sua carreira, quando ele estava preso, ele chama o discípulo dele e fala assim, vai ver se este é mesmo o Filho de Deus. Ele já tinha apresentado João Batista como filho, ou Jesus como filho, o João Batizador já tinha apresentado Jesus. E depois ele fala assim, não, vai ver se esse é mesmo Cristo. Entendeu? Porque ele sai do deserto e vai pregar onde? Nasci. Saiu do seu o quê? Propósito. Saiu do seu propósito. Quando nós saímos de debaixo daquilo que Deus nos chamou, estamos arriscados a perder a nossa cabeça. sério? João Batista, se ele ficasse pregando no deserto, qual era o fim dele? Ele ia morrer depois que ele entrasse. Jesus não manda buscar o filho da jumenta, que era da cepa virgem, nunca tinha sido montado, e a sua mãe, a mãe da jumenta, também veio junto. Então Jesus ia montar na jumentinha nova, no jumento novo, desculpa. E João Batista mostrava no jumento. Por quê? Porque ia mostrar os dois tinham que ir junto. Porque quando João Batista parasse, Jesus ia continuar, porque era uma transição. Elias não deixou a sua capa para Eliseu? Sim. Então, era uma transição, mostrando que a unção, né, que acompanhou Elias até ali, agora ia acompanhar Eliseu. E agora, João Batista foi o último dos profetas do Antigo Testamento e foi considerado o maior. Por quê? Porque recebeu o Espírito Santo ainda no ventre. Sim. Você pode ver que ele é o maior, considerado o maior profeta, maior que Isaías, Ezequiel, todos. Por quê? Sem ter feito um milagre. Mas por quê? Porque o Espírito Santo estava dentro dele.
Só que por um momento ele se deixou levar, né? E saiu da sua posição e foi para a cidade. Quando chegou na cidade, pediram a cabeça dele. As herodianas dançando, né? Herodes olhou, gostou de uma herodiana nova, e aí ele falou assim, não, quero você, aí que pede o que? Metade do meu reino. A cabeça de João Batista valia metade do reino dele. Olha quanto vale a cabeça de um profeta. Pediram a cabeça do eu quero a cabeça de João Batista. Então, se você deixar sua posição e ir para a cidade, você tá pondo seu pescoço né? E o rei estava vomitando a comida. Que ele gostava de escutar João Batista, né? Então ele escutava a ministração, né? É isso aí. Por que esses pregadores se vendem? Porque a verdade deles nunca será o céu. Porque eles têm língua e vê. Língua partida. Língua de serpente. Porque a serpente, Deus nunca disse, nenhuma das árvores comerás. Existe uma árvore, de todas comerás, e uma dessa aqui você não come. Você vê que ele traz a mentira misturada com a verdade, que trouxe dúvida na cabeça de Eva, e Eva comeu do fruto proibido. Porque ele disse assim, ó, não é verdade que nenhum fruto do jardim comerás? Aí ela diz assim, será que é isso mesmo que ele falou? Não. Ele disse que era para comer, mas ele trouxe confusão na cabeça dela. E assim são muitas mensagens. E às vezes Trazem confusões na cabeça da pessoa. A pessoa sai do culto com mais dúvida do que quando entrou. E o Espírito testifica a mensagem. Não precisa de mais nada. Se você está no Espírito, o pregador também, então você não precisa, você vai sair sabendo e entendendo que Deus falou com você. Para tudo que se vende, se tem alguém que compra. É ou não? É ou não é? O ministério, seu ministério é uma vocação. Amém? Pregar é uma vocação. Por isso que eu não cobro para pregar. Amém? Não cobro. Se me chamar para pregar na sua igreja, eu vou lá e prego. A gente preza pela honra, né? Pelo ministério que está te chamando de honra. Então, pregação não se cobra. Né? Agora, o ensino, lembra que nós lembramos que o ensino é o quê? Trabalho. Nós lembra? 2 Timóteo, nós lembramos na aula passada, que de dupla honra aqueles que ensinam, porque é o trabalho deles. Então, isso é a parte de quem chamou, nada mais justo, né? Tô aí, né? Isso, por exemplo, se eu te chamar para ministrar na Agora, minha igreja, ministrante cobrar. a primeira coisa que eu penso é como que eu vou te honrar. Entendeu? No nosso próximo ano, eu vou dar um curso sobre aqueles que convidam, como que você traz para trazer honra para uma pessoa que você convide. Existem algumas éticas, né? Um exemplo, eu te convido para vir na minha igreja. Aí acabou o culto, Tiago, vamos para minha casa que eu vou comprar pizza. Aí eu chego lá e falo assim, ó, me dá 5 pizzas de mussarela. Mano, você não pode comer mussarela, você está de regime, você pode estar de regime, não pode? Eu nem perguntei. Põe na mesa e come aí, mano. Não, irmão, eu te convidei, eu vou te honrar, o que você quer comer? Não, pastor, né? Isso aí pode ser semelhante, por exemplo, eu tinha uma estrada. Aí o pessoal fazia o carreto, dá pra você levar um negócio, uma amiga ali, né? Coloca o gás. Mas da parte de muitos fazia, Thiago, toma mais 50 aí que você perdeu o tempo, né? Não vai levar. E a manutenção do carro, então, a gasolina e mais um troco. Mas a gente ia levar mais 50 lugares, fazer uma, né? Pra você ver, a gente... Um exemplo, se você mora lá você é de São Paulo, eu tô te convidando lá pro Rio Grande do Sul.
Irmão, nunca faça isso. Vem pra cá. Aí você arruma um quartinho lá, um quartinho cheio de mofo. Porão. Põe uma cama lá, vai dormir aí com sua esposa, seus filhos. Não, Porão mano. lá, cheio de água. Cheio de água. Chovendo, cai goteira. Não. Irmão, eu vou pagar, já tô te chamando, vou te honrar. É um hotel pra você. Sua esposa. Sempre chamar o varão com a esposa. Não existe isso. Sou casado, vou só eu pregar. Não. Aí não tem graça. Não tem. Entendeu? Pastor, uma vez fui chamado para pregar em Capão Bonito. Cidade de Capão Bonito. Foi eu e meu amigo. Aí chegamos lá, tinha que ver o quarto que eles deram para nós dormir. É um quarto perfeito. Tudo top. Televisão para nós. Tudo perfeito lá assim. Ficamos uma semana lá. Aí dormimos, chegamos à noite. No outro dia de manhã, chamaram para tomar café. Era dar umas 3 mesas dessas de comida assim, ó. A gente preparou tudo para vocês. Pode tomar primeiro vocês aí, depois a gente toma café. Falei, não, né? Vamos tomar todo mundo junto, né? Foi a semana mais perfeita da minha vida, aquela. Foi tudo top, isso tudo aí top. é honra. Tudo top. É você colocar na mesa e a pessoa vai comer o que ela quer comer. Não o que você quer comer e ir oferecendo para a pessoa. Tinha de tudo na mesa, tudo. Ô, pastor, agora me tira uma dúvida. Por exemplo, né? Esses cantores que você convida, mas eles falam assim, além de você pagar, você tem que vender os CDs deles, né? Que agora não tem mais, né? Mas, e você ainda tem que preparar, isso aí é lícito? Tem que pagar? Então, eu vejo o cantor, existem esses cantores gospel, é a profissão deles. Se eu não tenho, a minha igreja não tem condições, eu não chamo. Entendeu? Outros ministérios vão chamar, vão bancar e é a profissão deles. Eles estudaram quantos anos, fizeram faculdade de canto, tem uma equipe atrás deles, né? Músicos, bateristas, pessoas que vão montar luzes, iluminação. Não existe um gasto mesmo, entendeu? Então, agora, esses que cantam por aí, que querem exigir algum tipo de coisa, aí é honra. Eu prezo sempre pela honra, entendeu? Eu prezo sempre pela honra. É porque uma vez que a doutora Cristo trouxe uma determinada cantora, ela na época ela pediu 30 mil. Meu Deus. E eles bancaram, né? Porque Aí já é também exagero, né? Tem cantor que cobra, né, 100, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil, 600 mil. Tem pregador que tem. aí veio o Matos Nascimento. Ele veio uma vez. Aí ele exigiu um monte de coisa. Isso há muitos anos atrás. Olha, o Matos Nascimento é antigo. Os irmãos acham que não sabem quem é. Mas, ó, os de hoje é muito mais caro que isso. Sério? Muito mais. Aglomera a igreja, né? Tenta trazer uma Gabriela Rocha pra você ver. Pode sofrer. Tá lotada a igreja também, hein? Ei, Vai encher a igreja. Ó, quando aquela banda Kadosh, não sei se o senhor lembra, veio aqui no Brasil, tinha gente até pela janela. Quando trouxe aqui no Alto Imaí, tinha gente até pela janela. Enche. Eu acho que enche. Porém, eu não sei se compensa, né? Eu acho, será? Tanto louvorzinho lindo da harpa ali, né? Mas as igrejas gostam de ostentar, né? Pode, tem condições. Você está em Gênesis 3? Estou aqui no Gênesis. Volta um capítulo. O 2,16, capítulo 2, versículo 16 e o 17. 2:16 e 17. Isso. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a pergunta que Satanás faz no 3 não tem nada a ver com o que Deus diz. Então ela pega um pouco de que Deus diz, mistura com a mentira e joga para dar uma dúvida na cabeça dela. Vou tentar ensinar rapidinho aqui, tá? Vai lá. Abre aí, Marcos 5 agora. Marcos capítulo 5.
Pior que o pecado é mesmo assim, né, pastor? Se for parar para pensar. Isso. Marcos capítulo 5, versículo 25. Quem pode ler aí para mim, por favor? Deixa eu achar. Lê, irmã Jussara. Marcos. A minha Bíblia é diferente, pastor, por isso que eu não leio. Deixa eu ler. Marcos 5, 25. Minha versão é bem diferente. Acabou de chegar. 5:25. Estava ali certa mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía sem obter melhora alguma. Pelo contrário, estava piorando. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto, pois pensava se tão somente tocasse as vestes, seria curada. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo o que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído poder, algumas virtudes. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas roupas? Os seus discípulos lhes disseram: vês que a multidão te pressiona e perguntas quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente de que lhe havia acontecido, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre deste teu mal. Amém? Amém. Ó, então uma coisa nos chama a atenção. Fala assim, o quê? O quê? Uma certa mulher, certo? Então, essa certa mulher, nós vamos colocar aqui, ó. Essa certa mulher, nós vamos colocar como um tipo da igreja. Tá? Um tipo da igreja. Essa mulher que estava há 12 anos, fala assim, 12 anos. 12 anos. Né? Passando por um mal de fluxo de sangue. Né? Então ela é um tipo de uma igreja. Fala assim, por quê? Por quê? Porque essa mulher podia gerar, passando por esse problema, gerar filhos? Não, né? Por quê? Porque ela estava sofrendo com fluxo de sangue. Tem muitas igrejas que não podem gerar também. Fala assim, por quê? Por quê? Porque elas vivem se consultando com médicos. Olha só, fala assim, 12 anos. 12 anos. Quantos médicos não passaram por ela? Muitos. Eles não sabiam o diagnóstico? Não tem mais jeito. Não sabiam? Mas por que continuava consultando ela? Fala assim, por quê? Por quê? Por causa do dinheiro. Do dinheiro que ela tinha. Sim. Tanto que o texto vai dizer que ela não gastou tudo que tinha nesses 12 anos para tentar resolver. Ia no médico, o médico falava assim, ó, seguinte, ó, faz isso aqui, compra isso daqui meu, né? Faz esse remédio manipulado lá naquela farmácia lá, entendeu? Então a porcentagem de lá vem para cá. Ó, vamos 12 anos os médicos arrancando dinheiro dessa mulher. Sendo cobaia. Lembrando que ela é um tipo de uma igreja. Muitos pregadores são o quê? São os médicos. Ele já não tem o diagnóstico? Sim. Que essa igreja não gera, mas por que continuar pregando lá? Por causa Do dinheiro. Tá na cara. Por causa do dinheiro. É ou não é? Hã? Com certeza. Ela já tinha um diagnóstico, os médicos já tinham um diagnóstico, mas por que ficar examinando? Por quê? Porque esses médicos são línguas de serpentes. Tá vendo como
como a gente faz a junção aqui, são línguas de serpente. Fala assim, por quê? Por quê? Porque eles pregam lá, enganam para ganhar o dinheiro. Porque ninguém dá crescimento sem Cristo. Paulo fala assim, eu plantei. O Espírito Santo o quê? Testificou. Não, ele prega que é a semente. A palavra é a semente. Amém? Mas quem dá o crescimento não é o Espírito Santo? Sim. Então, nenhuma igreja cresce sem Cristo, que é o Espírito Santo. E Jesus disse assim, eu vou ao Pai, mas eu enviarei o outro, que é um tipo de mim, que é igual a mim. Então, sem Cristo, não se cresce, não gera, não se cura. Então, essa igreja estava precisando não de médico, mas de Cristo, de palavra. Porque ela nunca ia deixar de gerar, nunca ela ia deixar de ter o fluxo de sangue. Mas esses pregadores iam lá, porque são línguas de serpente. Querem viver do dinheiro, mas não querem pregar o Cristo que salva. Algum médico curou essa mulher? Ela não teve que ir até Cristo? Só Cristo ia dar o crescimento, ia fazer com que essa mulher parasse o fluxo e voltasse a ter uma perspectiva de gerar, com uma gravidez. Assim são igrejas infrutíferas, não crescem. Vivem com fluxo de sangue, se consultando com esses médicos vindos de fora, mas eles não pregam um real remédio, que é Cristo. Qual é a sua mensagem, pregador, pregadoras? Quais são as suas mensagens? Você é um pregador de Cristo que leva ao remédio? Ou você é um médico que vive se consultando nessas igrejas? Que vive dando consulta nessas igrejas? Mas que não cura. Não cura, porque eles não pregam o real remédio, que é Cristo. Que vai estancar o sangue, que vai parar tudo. Então assim são muitos pregadores. Já se esqueceram de Cristo, já não andam com Cristo, já não têm Cristo, já não amam a palavra. Eles têm a Bíblia debaixo do subaco, A Bíblia virou antitranspirante para esses camaradas, porque só vivem embaixo do subaco. Mas não pregam a Cristo. Vivem uma vida espiritual totalmente deturpada, sua língua é em V, porque são pregadores serpentes, pregadores falsos, que misturam a verdade com a mentira para não fechar as portas, para continuar ganhando dinheiro desta igreja, desta mulher. Mas quando Cristo chega na parada, os falsos vão-se embora. Desaparece. Porque ela tinha gastado tudo, mas ainda lhe faltava uma esperança, ir até Cristo. Então, independente de qualquer coisa, se a igreja buscar a Cristo, ela será curada, ela voltará a gerar. E essa gestação dela será almas para Cristo, pessoas aceitando Jesus. Uma igreja precisa gerar, ela precisa ganhar almas, precisa ser evangelística, missionária, buscar vidas. Quando você levar Cristo, os médicos vão ficar com raiva de você. Vai, lógico que vai. Onde vão se levantar. Porque eles vão dizer contra assim, você. ele não me chama mais para a igreja dele. Agora que está bonita, que está crescendo, que está ganhando alma, ele não me chama mais. Não, é porque essa igreja se converteu. Ela foi curada. Ela não precisa mais de você que é médico, que só vinha e trazia, dá um dipirona, aí acabava a dor de cabeça e voltava. Não, dá um Dorflex, não, ela tem que dar um remédio certo. É bem assim mesmo. Amém? Então, observe que nossas aulas de epistemologia têm sido uma bênção. Quantas revelações nós estamos achando aí? É ou não é? De ser um pregador, como ser um pregador. Então não desanime. Ainda que as pessoas desanimem, mas vocês continuem. Realmente. E olha que dentro da igreja
igreja. Aí cresce uma igreja medrosa. Sim. Que os irmãos, eles não querem se aprofundar para ir para a guerra, para lutar. Sabe? Você chama o irmão fala, não, eu não tenho capacidade. Eu não tenho dinheiro, né? Eu não tenho capacidade. Então, esses que não falam que não tem dinheiro, é porque estão gastando tudo com os médicos. Porque Mas não vem na consulta, no graça, né? consultório, né, real. Eles vão em outros a lugares. coragem, porque Deus ele nos chama para ser guerreiros. Guerreiros é o quê? Frente de batalha. Mas para isso a gente tem que aprender antes. Isso. E as pessoas, às vezes, elas, não, eu não tenho, não posso. Gente, se Deus nos dá inteligência, Deus deu inteligência para o pastor está passando para a gente aquilo que Deus passa para ele, a gente tem mais aqui. É que tem que aprender, né? É porque quando, por exemplo, uma pessoa quando ela entra numa firma para trabalhar, ela só não entra e já vai lá trabalhar na máquina, não. Ela precisa aprender. Ela precisa de uma pessoa para ensinar para ela aprender. Isso. E agora nós, cristãos, a gente vem para a igreja, certo? E se acomoda Eu esqueci com as migalhas. Eu esqueci qual é o nome, mas quando você entra numa empresa, o primeiro dia é integração. Aonde o pessoal, todo mundo vai começar, as pessoas vão apresentar a empresa para vocês. Né? Para os irmãos que vão. Para as pessoas que vão começar o serviço. Assim, por que o crente não é assim? Não é verdade? Eles não querem conhecer o Deus que eles servem. Sabe por quê? As igrejas agora praticamente não têm estatutos mais. Porque antigamente tinha, é assim, 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 assim. Agora não, agora qualquer pessoa é pastor. Conhecendo a palavra ou não, é pastor. Só andar com um anel da 25 de março, pronto, acabou. Tendo amor ou não pelas ovelhas. Paga lá R$1,99 Já é pastor. no China Inbox. No China Inbox não, no chinês. Começou a pular, aí já é pastor. Nossa, Sabe? Já tem pulo de pastor. Ultimamente é assim. Deus abençoe, infelizmente. irmãos.